Polêmica sobre o Egito entre Débora G. Barbosa e Rodrigo Silva. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Eu creio que esse assunto é importantíssimo, mesmo depois de toda aquela situação das múmias no desfile do Egito, porque o Egito é uma nação muito icônica na palavra de Deus. Inclusive, entre as 12 tribos de Israel, da tribo de José saem duas tribos que são de origem do Egito, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Toda a história bíblica, ela está envolvida, todo o crescimento e a evolução dos judeus, ela envolve muitas vezes, em muitos episódios, o Egito, não é? Desde o cativeiro do Egito, com Moisés e todo o povo de Israel, até o período que Jesus também vai se refugiar no Egito, no caso, seu pai, José e Maria, por um sonho, vão ficar um tempo no Egito quando Jesus ainda era criança. Então, a história do Egito na Bíblia é muito larga, existem muitas referências. E o que eu quero falar aqui sobre o Rodrigo Silva, nada tem a ver enquanto ele pastor, não tenho nada para falar sobre o Rodrigo Silva pastor, mas o que nós vamos pontuar aqui é sobre o Rodrigo Silva egiptólogo por profissão, não é? Versus os comentários mais recentes de Débora G. Barbosa. Todos sabem aqui no canal que eu sou um admirador da Débora G. Barbosa. Se você se interessa por esse tema que nós vamos abordar aqui, sobre o Egito e a importância profética no desfecho, né, do final dos tempos do Egito. Então você dá seu like, deixa seu comentário, ativa o sino, se inscreve e compartilha aí com quem você acha melhor, que você vai estar dando relevância aqui ao nosso canal. Então, vamos observar a postura do Rodrigo Silva, egiptólogo, museólogo, um homem com uma formação incrível, não é? Aí, e arqueólogo, na verdade, também com certeza teve iniciação em paleontologia, especializado. Eu o acompanho desde quando ele tinha um programa chamado Evidências, ainda com as fitas cassete. Hoje ele tem esse programa ainda. E não existe condição de você falar sobre o Egito largamente no YouTube, abrindo mão das citações do doutor, né, Rodrigo Silva. A questão toda é que o Rodrigo Silva ele se estabelece nas suas teses em relação ao Egito com o politicamente correto. Então, nunca será confrontado, nunca será perseguido, vive numa zona de conforto, porque ele se esquiva, ele é muito esquivo em relação às questões misteriosas dos deuses do Egito, não é? Você não vai ver Rodrigo Silva dizer que Osíris, Íris, Horus são demônios, são anjos caídos que desceram para a terra e se estabeleceram no Egito. Você não vai ver Rodrigo Silva dizendo que as pirâmides nunca foram reputadas como mausoléus ou como sarcófagos, mas afirmando que representam aquelas pirâmides, que elas estão sincronizadas com a questão da astrologia. Então você não vai ver Rodrigo Silva falar largamente sobre nefilins e sobre gigantes, porque vai desmontar e desconstruir muitas teses desse arqueólogo, desse egiptólogo. Não é bom para ele, é desconfortável diante das suas teses e seus estudos. Em contrapartida, nós temos a Débora G. Barbosa, que também é uma youtuber, que não é egiptóloga, que não tem especialidade nenhuma aí em Egito, a não ser duas viagens que foi, mas que tem uma perspicácia, que tem um poder de pesquisa, tem um poder argumentativo, uma pessoa inteligente, intelectual, poliglota e que é corajosa, não tem nada a perder. Então ela vem falando claramente que os deuses do Egito nunca foram deuses e nunca foram apenas ídolos, mas eram demônios, anjos caídos que ali influenciaram o Egito e todo o mundo até hoje, não é? Com suas obras de feitiçaria, eles estão ligados aos néfilis, aos demônios caídos que copularam com as mulheres, que está indicando ali em Gênesis 6 e também até mesmo antes, não é? Desde as dinastias posteriores a Caim. Então, nós sabemos que
essa confrontação, ela está implícita, nunca houve assim um momento no YouTube de confrontação entre esses dois, mas é interessante porque eles têm pontos de convergência. Por exemplo, ambos creem na palavra de Deus, não é? Ambos são YouTubers de notoriedade, não é? Ambos têm embasamento para falar da história do Egito e da sua influência em toda a civilização. Eu quero me posicionar aqui, não é? Eu fico com a postura da Débora G. Barbosa, mais corajosa, mais perseguida, foi cortada aí do Patreon por estar denunciando muitas situações aí e mais disposta a esmiuçar a história, enquanto o egiptólogo Rodrigo Silva, ele meio que esconde, ele meio que faz uma vista grossa, coloca pano nessas histórias que envolvem gigantes e néfilis. Então, é importante a gente ouvir de tudo e reter o bem, mas se você confere em Isaías capítulo 19, você vai ver Deus amaldiçoou o Egito por causa desses ídolos e por causa de toda essa manifestação desse panteão maligno que, enquanto anjos se fizeram demônios, vieram para aqui para a terra, se instalaram naquela região, não é? Seja Osíris, Horus e Ísis e tantos outros que, que nós já conhecemos aí na história. E eu creio que é necessário que a gente possa, cada um possa ter a sua pesquisa bíblica, buscar as realidades e os desfechos desse final dos tempos, porque o Egito é uma nação muito chave no Armagedon, no final dos tempos, até a vida do Senhor Jesus e antes a manifestação do Anticristo. Shalom, que Deus te abençoe.